Sei como ganhar dinheiro e posso provar isso através de uma longa e ótima carreira. Eu realmente insisto em uma análise rigorosa. Análise rigorosa não garante acerto, mas é melhor do que sonhar. Então você precisa de algumas coisas. Você precisa de um produto real que atraia um grupo etário jovem o suficiente para que os impressione, e você precisa ter escassez, porque essa é a verdadeira maneira de construir um relacionamento com seus clientes, tendo o que eles querem quando querem a um preço que acham justo. 13 pessoas da nossa equipe de recuperação se tornaram CEOs. Esta é uma equipe de nível mundial. A autoconsciência ou narcisismo, essa é a outra parte disso, porque Deus nos livre de você se tornar bem-sucedido. Às vezes olhe pela janela, às vezes é preciso olhar no espelho. Gary, obrigado por vir. Eu aprecio você. Agradeço o seu tempo. Você teve um sucesso incrível. Vamos conversar sobre Laura Mercier e GameStop. Vamos falar sobre Kinko's, vamos falar sobre quando você tinha empresas de portfólio, quando você passou de operador para alocador de capital com private equity. Podemos falar sobre o livro, poderíamos falar sobre o seu podcast. Falamos sobre tudo isso. Mas quando você olha para trás, você teve muitos sucessos, toneladas de falhas também. Quando eu digo qual foi o seu mais notável, o seu mais, eu acho, falha chocante da qual você aprendeu ao longo da sua carreira, qual é o primeiro pensamento que vem à Mente, sem dúvida, é o primeiro, segundo e terceiro. Quando eu descobri, enquanto estava sentado no aeroporto de Austin, que quando eu tinha deixado a GameStop, logo após 13 anos, e estava há 2 anos na Laura Mercier, a empresa de cosméticos, e acabara de sair de uma reunião do conselho da Electronic Arts, eu tinha estado usando minhas ações. Minhas ações tinham algum valor real quando eu saí GameStop e decidi começar a emprestar na margem, arranhar a superfície. Eu me meti em problemas quando o preço da ação caiu para 10% do menor valor registrado desde que fomos a público. Nunca prestei atenção nisso, pois sabia que era um ótimo investimento a longo prazo. Sentado no aeroporto de Austin, pego um Wall Street Journal ao meu lado, enquanto espero o meu voo e dou uma olhada nele. E vejo que a GameStop estava abaixo de $1. Eu me pergunto por que não recebi uma chamada de margem. Meu Deus, eu posso estar falido porque eu estava nessa margem até, eu não sei, 8, 9 milhões de dólares e eu claramente tinha violado o pacto e ninguém tinha ligado, ninguém tinha me notificado, ninguém tinha feito nada. E eu sentei lá e pensei, merda, estou falido. Como eu poderia ter ido para onde eu estava há 5 minutos atrás, para hoje, para este momento? Meu Deus, eu fui ao banheiro e vomitei. Eu não sabia o que fazer e esse foi o pior momento da minha carreira. E como acabou, eu fiz a coisa certa e consegui me salvar de todo o buraco, de tudo, mas mesmo assim, aquela foi uma noite muito difícil. Sem brincadeira, qual foi a coisa certa que te tirou dessa situação? A coisa certa foi que eu liguei para o presidente do banco, que tinha o meu negócio, e eu disse, Ron, eu preciso te informar algo porque vocês não me informaram. Eu apenas olhei para a página de ações Wall Street Journal e olhei para, então era chamado Nelstar Retail Group, olhei para o preço das ações da empresa e está muito abaixo do limite onde vocês poderiam ter conduzido. Estou te informando sobre uma chamada de margem. Vocês não fizeram o que deveriam e agora venho humildemente tentar encontrar uma solução para esse problema. O que ele disse? Quando cheguei lá para aquela reunião, ele disse, sim, assim que você chegar em casa, você sabe que eu preciso te ver e subir lá. Grande sala de conferência, cheia de pessoas, e ele disse, conte a este grupo o que você me contou, e eu reiterei a história. E ele disse que ninguém nesta sala já teve alguém que tinha um empréstimo que era garantido por algo e quebrou uma cobertura do pacto, e veio e se auto-revelou. E nós não temos experiência com isso, então aqui está o que eu vou dizer para você. Quanto tempo você acha que vai levar para resolver isso? E eu disse, sabe, isso pode me levar 1 ano. E ele disse, então você tem 1 ano. Nós teríamos vendido suas ações no curso normal dos negócios, sim, teríamos vendido seu estoque para cobrir isso e nós perdemos. E já que você se autodenunciou, vamos te dar um tempo
E então eu fui ao meu contador, tive 2 compromissos e então fui direto ao meu advogado tributário, um cara que sempre fez todos os meus impostos. Ele disse: você pode fazer 3 coisas. Você pode vender cosméticos Laura Mercier. Você pode vender sua casa de alto valor e conseguir um emprego que realmente te pague, pois eu não estava ganhando nada da Laura Mercier naquele momento. Ele disse: essas são suas 3 opções, e você vai precisar fazer 2 delas, e eu estava tão irritado que coloquei não apenas eu, mas minha família, minhas finanças pessoais em tal risco. Eu disse que farei todas as 3, dane-se. Eu vendi Laura Mercier, vendi a casa, consegui um emprego bem remunerado em Atlanta, Geórgia, e saí dessa situação. Eu disse: eu vou. Farei o trajeto até lá voando domingo à noite e voltando na quinta-feira à noite. Eu estraguei tudo. Eu cometi, você sabe, o crime. Eu vou cumprir a pena. E eu realmente me puni por isso por muito tempo. E você pode imaginar que eu não tenho dívidas desde então, sabe? Eu cuidei disso. Eu fiquei completamente em dia e em menos de um ano paguei eles de volta, paguei todo mundo de volta em tudo e eu até acabei me saindo muito bem. Nós na situação em que eu estava naquela época muito antes de Kinkos ou qualquer outra coisa, então isso é o pior. Isso não é divertido, não. Eu não desejo isso pra ninguém. Eu acho que muitas Pessoas fariam, eu não sei quantas pessoas elas seriam capazes de navegar por isso, né? Olhando em retrospectiva. Parece que você fez isso com muita elegância, quero dizer. Você vendeu uma empresa, você vendeu a casa, isso não é o normal. Um roteiro e conseguiu um emprego de verdade. E como aconteceu, né? Esse próximo emprego real foi incrivelmente lucrativo e isso foi antes do quinco, então eu me coloquei de volta no fairway. Mas sim, mas todos os dias eu olhava no espelho quando acordava, eu estava irritado comigo mesmo. Isso foi uma coisa de cabeça dura para fazer. Tudo sobre isso, porque o preço da ação subiu para, a última vez que olhei, era 30 e olha, é $1,50. Você Sabe que isso é nauseante. Você Sabe como isto alto este risco, como obviamente você tinha uma propensão para o risco. Você não se importava em correr riscos. E eu acho que há muitos benefícios nisso, mas quero dizer, às vezes isso te morde na bunda, mas você acha que esse risco ao longo da sua carreira te beneficiou mais do que te prejudicou? Sim, não. E eu rio porque 2 coisas são verdadeiras. Às vezes as pessoas não conseguem. E eu também acho que essa coisa de 2 coisas, muitas pessoas não conseguem entender. 2 coisas serem verdadeiras. Eu sei como ganhar dinheiro e posso provar isso ao longo de uma longa e realmente boa carreira. Também sei como perder dinheiro. Posso provar isso ao longo de uma longa carreira como investidor em startups. Sabe, eu invisto em uma variedade de coisas e posso ter algo em que acredito fortemente, digamos, e invisto demais nisso e tudo desaparece. Então você sabe que tive investimentos que renderam 100 vezes e tive muitos que foram a 0. Sim, sou um equilibrista. Fui um equilibrista quando era mais jovem? Sim, mas quando fiz meu grande acerto, sentamos com nossos consultores financeiros e concordamos quanto você vai tirar de mim para garantir que, se eu for atropelado por um ônibus amanhã, minha família, sabe, meu futuro e tudo mais estejam todos cuidados e eu não possa tocar nisso. Concordamos com isso. Pegamos o que sobrou e dissemos: para mim, siga em frente, continue fazendo o que tem feito, invista no que gosta e faça isso. Então eu tenho sido mais criterioso, digamos, desde então. E a coisa do reconhecimento de padrões me permitiu aprender o suficiente para que eu acho que sou melhor em avaliar oportunidades agora do que provavelmente era no início da minha carreira. E você quer dizer isso em todos os aspectos, sabe? Começar algo novo, investir em algo, assumir um papel. O reconhecimento de padrões é enorme. É uma pena que você tenha que passar por isso para chegar ao ponto em que reconhece o padrão. Eu até perguntaria, estamos tentando aconselhar pessoas na fase anterior à nossa. O reconhecimento de padrões é ótimo depois que você passa por essa situação difícil e chega do outro lado. Como você talvez remove algumas dessas peças para que, sim, o reconhecimento de padrões seja importante. Mas alguém que vendeu sua empresa saiu? Como eles navegam nisso? Porque não há um manual para pós-saída. Acho que a coisa mais importante que fizemos, e eu acabei de mencionar, foi com alguém em quem realmente confiamos,
uma espécie de pessoa gerente de ativos muito importante. Todos concordamos quanto eu iria e todos nós chamamos isso de jogar por cima da cerca. Ganhar muito dinheiro, quanto deveria ir para lá onde eu não posso alcançar? Eu literalmente disse, eu não consigo alcançar isso. Isso está indisponível para mim. Isso é o que eu tenho que investir para poder dar um passo atrás e dizer, não, você não pode colocar tudo em risco. Não faça isso. Guarda suficiente na sua primeira grande conquista. Isso vai cuidar de você até você morrer, sabe? E então você pode mexer nas porcentagens conforme envelhece e vê mais oportunidades e sente mais confiança na sua capacidade de perceber que algo pode ser realmente bom versus talvez não tão bom. É assim que faço, o que chamamos literalmente de jogar por cima da cerca. Sim, isso é inteligente. Falaremos mais sobre como você investe e como faz sua diligência prévia em startups e algumas das oportunidades em que você investe dinheiro. Mas antes de prosseguirmos, é necessário voltarmos ao começo. Então, eu não percebi isso, porque provavelmente sou muito jovem, mas a GameStop nem sempre se chamou GameStop. Então me diga como você pronuncia isso primeiro. Primeiro de tudo, é Babbage, Babbage's, nomeado após Charles Babbage, um matemático e empreendedor do século XVIII na Inglaterra vitoriana. Ele inventou coisas como o capturador de vacas na frente dos vagões de trem. Ele também inventou algo que sua primeira grande invenção foi chamada de máquina diferencial e a segunda foi chamada de máquina analítica. E ambas foram as precursoras dos computadores de hoje e ele basicamente descobriu que podia tecer números, muito como um tear jacquard tece tecidos. Ele podia fazer isso com números. Sua namorada na época era uma mulher chamada Lady Ada Lovelace. Ela era filha do Lord Byron e ela o ajudou desenvolvendo os cartões perfurados que ele construiu para usar. A maior tristeza em sua vida foi que ele morreu antes de conseguir fazer funcionar corretamente. Enquanto tudo isso é importante, isso vai te chocar porque, devido à sua idade quando começamos a Babbage's, que se tornou GameStop, ninguém podíamos usar a palavra software. Primeiro, ninguém sabia o que era software, não estava no vernáculo, e 9 em cada 10 pessoas pensavam que era roupa íntima feminina. E se eles soubessem o que a palavra software significava, eles ficavam incrivelmente intimidados por isso, porque era uma coisa tão grande da International Business Machines que ninguém queria ter qualquer parte nisso. Então, o que estávamos tentando fazer com o nosso primeiro nome era encontrar uma maneira de explicar o que fazemos de uma forma que as pessoas entrariam em nossa loja. Mostramos loops intermináveis de jogabilidade em videogames antigos, em monitores na frente da loja, com a grande imagem no fundo da máquina diferencial e uma placa com o nome de Charles Babbage. Bem, é claro, 6 anos depois, todo mundo sabia o que era software. E ninguém ainda sabia como quem era Charles Babbage. Mas todo mundo sabia que você consegue, estávamos fazendo $400 milhões sob o nome Babbage's. Então não é como se as pessoas não nos encontrassem. Elas nos encontraram e vieram até nós em massa, porque éramos a primeira loja de videogames do mundo. E então, onde quer que aparecêssemos, filas apareciam para chegar ao nosso produto. Mas tivemos a oportunidade, quando compramos as lojas de software, etc., em Minneapolis, a única coisa deles era que não seriam parte de uma empresa chamada Babbage's. E a nossa coisa era que não seríamos parte de uma empresa de software e afins. Mas fizemos uma fusão de iguais com o acordo de criar um novo nome para a entidade combinada. E nós os fechamos em Minneapolis, mudamos eles para o Texas. E então eu saí para começar, a Laura Mercier, meu parceiro e cofundador, se tornou presidente e diretor executivo, e o diretor executivo deles se tornou presidente das empresas combinadas, e foi assim que aconteceu. Foi assim que se tornou a GameStop. Entendi. Quando você pensa em ser o pioneiro no espaço dos videogames, era originalmente uma jogada de loja física, certo? Você apenas está abrindo uma loja física, então não havia uma opção digital. Lá, Não estava, sim, isso é justo, sim, essa é uma pergunta estúpida.
Essa é uma pergunta estúpida. Então, o que que você acha que te motivou a te abrir um vídeo? Não, você tem experiência nisso? Você gostava de videogames quando era mais jovem? Ótima pergunta. E o motivo pelo qual eu gosto de focar nisso é que isso informou minha estratégia e começou a cosméticos. E isso realmente informa a maneira como eu olho para novos planos de negócios para startups. Então, meu cofundador e eu éramos colegas de classe na escola de negócios. Ele terminou no topo da classe e eu, bem, meio que o outro suporte, mas éramos melhores amigos. Jogávamos pôquer toda sexta-noite com um grupo de caras. Éramos muito bons amigos, então é claro o que acontece quando você é o número 1 na escola de negócios. Você consegue ir para Bain ou McKinsey ou um desses lugares e com certeza ele se tornou um parceiro sênior na Bain muito rapidamente quando nos formamos. Eu segui o caminho do varejo. Eu entrei no ramo de lojas de departamento, principalmente porque a mulher que eu ia pedir em casamento queria morar em São Francisco. E esse era o único trabalho que eu conseguia encontrar em São Francisco. Então eu me tornei um cara de loja de departamento e o desenvolver. Então, nos encontramos 4 anos depois e eu estou falando sobre por que acho que as lojas de departamento estão condenadas, porque as lojas especializadas estão surgindo, como a Limited, a Gap, Zales, Joy, você nomeia. As lojas especializadas se tornaram canais dominantes de distribuição de qualquer produto de bens de consumo que atingiu um tamanho mensurável. Claro, eram sempre os negócios mais lucrativos, e eles estavam tirando o nosso mercado das lojas de departamento. E eu estava em uma divisão muito importante da Macy's, e eu era o principal comerciante nela. Dava para vê-lo caminhando pesadamente em direção a um pântano. Bem, Jim se replantou no Vale do Silício, Boston, e seus clientes eram empresas pioneiras de videogames, Activision, Electronic Arts. Então ele estava muito animado quando nos encontramos para me contar sobre essa nova onda de entretenimento. E se você voltar até as TVs em preto e branco, passar pelos primeiros estéreos Hi-Fi, pelo Betamax, por cada categoria de entretenimento ao consumidor, passa por um crescimento exponencial. E tudo que ele juntou em relação à lei de Moore, o que estava acontecendo com a tecnologia de chips semicondutores e a curva que entregava gráficos melhores, jogabilidade melhor, mais velocidade, ele disse que haveria uma batalha e haveria várias unidades de hardware de videogame por aí, cada uma com seu próprio software especializado. E ele disse que vai ser uma briga livre para ver quem vai ganhar isso bem. Isso foi como quando Hi-Fi, quando os estéreos saíram pela primeira vez, eles foram vendidos na JCPenney's e Sears e lojas de departamento. As pessoas então começam a questionar, isso é ótimo, mas cadê os discos? Onde está o software? Onde está o conteúdo? Sim, e as lojas de departamento não sabiam como. Eles colocavam 4 discos lá, mas então surgiram as cadeias de lojas de discos. Quando os filmes digitais surgiram, um blockbuster emergiu. E então eu estava dizendo, Jim, tudo o que ele estava me contando sobre qual seria a penetração e máquinas de videogame nas casas, e depois computadores nas casas, e software para cada tipo de hardware. Eu disse, Jim, isso está clamando por sua própria loja especializada em software e precisamos obter uma vantagem de primeiro a mover e você precisa sair do seu trabalho no banco, eu preciso sair do meu trabalho na Macy's e vamos tentar isso. Foi uma decisão incrivelmente bem informada. Quer dizer, nós fomos para a Consumer Electronics Show em janeiro de 1983, quando praticamente não havia ninguém lá em Las Vegas, e fomos ver todos os videogames e eu consegui conversar com todos eles, porque eu realmente era uma espécie de comerciante entre o Jim e eu, e nós dois voltamos muito animados. Eu acho que estou explicando isso de forma tão ampla porque fizemos o nosso Dever de casa, sim. Nós não acordamos de manhã e dizemos que tem uma paixão, sabe algo? Eu tenho uma paixão por joias femininas, ou Jim e eu não éramos jogadores, mas tínhamos uma paixão pelo que pensávamos ser uma indústria nascente que cresceria muito rapidamente. E você sabe, acho que as pessoas realmente recebem um desserviço quando são informadas na faculdade, siga sua paixão. É como o diretor executivo da gestão de resíduos.
Não era a paixão deles, mas eu me saí muito bem com isso. E isso. Mas uma das coisas que sempre procuro é: houve uma análise disciplinada inicialmente que poderia falar sobre o tamanho do setor, taxas de crescimento no setor, por que a sua visão é diferente da visão de qualquer outra pessoa e por aí vai. Eu realmente insisto em uma análise rigorosa. A análise rigorosa não garante acerto, mas é melhor do que apenas sonhar. E muitos, você não acreditaria no número de startups que têm fundadores, empreendedores, visionários que falam sobre o seu sonho, a sua visão, que eles são isso e aquilo. E tenho certeza que isso é bom para algumas pessoas. E vários lucraram muito com isso. Não sou investidor para esse tipo de startup. Quero dizer, todo mundo quer ser um empreendedor, certo? E todo mundo quer ser um empreendedor, mesmo que não entendam o quanto de trabalho isso vai exigir deles. Existem basicamente dois tipos de empreendedores. Você tem pessoas que tentam transformar um conjunto de habilidades que possuem em um produto, né? O que não é algo ruim, mas não vai ser um oceano azul disruptivo no qual eles vão entrar. Vai haver outras 100 mil pessoas. Sim, é difícil colocar um motor. A menos que você seja excepcionalmente qualificado, é necessário construir uma marca em torno de si mesmo. Vai levar, sabe, de 10 a 15 anos para construir essa prova no mercado. O outro tipo de empreendedor, na verdade existem 3 tipos. Então, o tipo incorreto é aquele que, como você disse, o visionário, o sonhador, que quer ser o desistente de Stanford, que vai construir a próxima coisa, certo? Acho que o empreendedor mais bem-sucedido é estatisticamente também. Não preciso só falar minhas reflexões, entende? É quem resolve um problema na sua indústria desde os 20 anos de idade. E eles notam a única coisa que falha. Agora, isso é difícil porque significa que você precisa de paciência para ser um empreendedor. É necessário estar por perto o suficiente para perceber um problema, mas você acaba acelerando um pouco esse processo. Você não viveu em videogames até ter 45 anos e então tentar construir uma empresa para resolver o problema neles, certo? Então, isso é outra coisa que eu acho que perguntaria: quais são os principais sinais que você procura de um estranho entrando em uma indústria que indica um mercado potencialmente emergente, porque eu vou assumir que você copiou e colou a estratégia com Laura Mercier porque você não tinha esse amor por cosméticos saindo da GameStop. Bem, mas eu tinha toda a responsabilidade por todos os cosméticos na Macy's e pela divisão da Macy's, em que eu era um comerciante sênior por 4 anos. Então, eu sabia sobre cosméticos, então vamos apenas esclarecer isso. Não foi que eu simplesmente caí nisso e desde então eu estive envolvido e estava muito curioso sobre as origens da indústria de cosméticos. Eu já entendia como os cosméticos eles surgiram como uma preferência do consumidor a partir dos anos 30, quando uma maquiadora chamada Estée Lauder começou a maquiar rostos de estrelas de cinema e disse: "Uau, eu poderia criar uma empresa com isso", e seu marido Joe a ajudou. E a próxima coisa que você sabe é que Estée Lauder estava bem e eu aprendi sobre como a indústria de cosméticos passou de maquiadores para científicos. Tecnologia para moda e, de repente, quando ouvi que os maquiadores estão voltando a entrar em jogo novamente, eu fiquei: uau, tudo que é velho é novo novamente. Se isso for verdade aqui, quais serão as próximas etapas disso? E então eu consegui chegar a um plano. Deixe-me encontrar uma maquiadora, e eu encontrei uma mulher chamada Laura Mercier. Então, quero dizer, era a mesma coisa, foi assim que eu cheguei a isso. Eu não sou da indústria, então não conheço bem a Laura Mercier, mas ela era uma pessoa real. Minha namorada provavelmente vai me chutar por fazer essa pergunta, mas sim, Laura Mercier realmente existiu, eu prometo. Permanece até hoje uma pessoa real. Ela estava fazendo a maquiagem da Madonna. Ela era a maquiadora da Angelina Jolie. Ela era a maquiadora de várias estrelas de cinema e rockstars. E quando a Vogue colocava uma modelo de moda na capa, eles pediam para ela ir. Ela é real. Então, o que fizemos foi dizer: ei, vamos colocar você em um laboratório, faremos um acordo de licença com você, pagaremos por todo o desenvolvimento, você precisa de sua própria linha sob seu nome e nós cuidaremos de tudo o resto. E eu consegui um cofundador da Neiman Marcus que estava muito atualizado em cosméticos e ela e eu administramos. Isso, então é isso
que todo maquiador do YouTube está tentando fazer agora. É o mesmo roteiro. Sim, você esteve lá, viu e fez tudo isso. Mas é muito mais difícil do que parece. Os cemitérios estão cheios de... Quando você olha para as marcas que construiu, como Laura Mercier, mesmo quem não conhece maquiagem, sabe um pouco sobre ela, então suponho que seja uma marca muito popular globalmente. É uma marca de moda de alta qualidade, global e de alto nível. E quando você olha para o evangelismo e a lealdade que você construiu com a base de clientes para Laura Mercier e GameStop, qual você acha que é o segredo para construir a base de fãs de uma empresa para que ela se torne global? Não é apenas um ótimo produto, tem que haver algo mais nisso. Novamente, GameStop eu tenho que colocar em uma classe à parte. E o motivo é que ninguém entendeu o que aconteceu quando isso se tornou uma ação meme. Eles não compreenderam como aquilo era possível. A relação entre a GameStop e seus clientes é extraordinária e era extraordinária, de modo que para os jogadores em seus 20, 30 e 40 anos, a GameStop fazia parte do tecido de suas vidas. Eles mediam o tempo pelos lançamentos de produtos, mediam o tempo quando apareciam à meia-noite em uma GameStop para ficar na fila em um clima congelante, com suas mães levando-os lá para pegar um jogo que seria lançado à meia-noite. Ninguém entendia, todos falam sobre fãs e todos falam sobre construir um relacionamento com seus clientes. Existe outro nível, e é perguntar aos Swifties, perguntar aos fãs de Taylor Swift, perguntar aos fãs de Beyoncé. Eles entendem. Existem legiões de pessoas ao redor do mundo que marcam eventos em suas vidas quando Beyoncé lança novos álbuns. E essa é a relação, e era única em todo o mundo de bens de consumo nos anos 90 e 2000 entre os clientes da GameStop e a GameStop. Então, quando de repente um fundo de hedge, quando ninguém sabe como soletrar fundo de hedge, mas todos estão juntos no Reddit, eles são jogadores e falam suas bobagens no Reddit, alguém está tentando fazer o quê com essa empresa que faz parte da minha vida desde que eu tinha 9 anos? De jeito nenhum. O que eu tenho que fazer para impedir isso? Pelos dezenas de milhões de pessoas. É um relacionamento que ninguém poderia ter visto ou conhecido. Jim e eu sabíamos que era, nós encontramos, nunca tínhamos visto. A maneira como os clientes se apegaram à empresa, nós não ficamos surpresos ao ver isso, mas o resto do mundo ficou, assim como Wall Street. Você acha que existe até uma dica que você poderia dar para alguém que gostaria de construir? Parece uma pergunta impossível de responder. Mas estou curioso se você tem algum insight sobre o que faz uma empresa chegar a esse grau tão intrinsecamente ligada a um fã. Então, eu acho que é uma combinação de algumas coisas. Não menos importante foram as introduções de novos produtos e lançamentos de novos jogos. E por que isso foi importante? É que não demorou muito. Talvez 4 anos, a única empresa maior que nós. Mesmo que Babbage's fosse Walmart. Toys R Us, nós éramos mais ou menos do mesmo tamanho que a Toys R Us, mas a Walmart era maior. Então podíamos receber entregas desproporcionais de produtos, o que é extremamente importante se você está louco para ter um novo jogo e sabe que ele será lançado à meia-noite e sabe que a GameStop terá, você também sabe que a Walmart não consegue se organizar para estar aberta à meia-noite, muito menos ter comprado lojas suficientes ou distribuído corretamente. Nós tínhamos sistemas tão refinados que sabíamos como levar o produto onde os clientes estavam para esse produto, então eles tinham uma taxa de acerto melhor do que qualquer outro varejista para esses relógios de jogo, e recebemos esse feedback do mercado, e quanto melhor fazíamos, melhor nos saíamos, porque podíamos argumentar com a Nintendo que em vez de precisar de 15 mil novas peças de hardware para o novo sistema de jogo da Nintendo, que poderíamos obter 24 mil e teríamos caminhões no cais quando os navios descarregassem em nossos caminhões. Nosso padrão era, não consigo me lembrar,
qual era o nosso padrão, mas era algo como 50% de nossas lojas teriam um novo título dentro de 6 horas após ser descarregado de um navio. Nós alugamos aviões, nós alugamos caminhões, fizemos o possível para entregar aos nossos clientes. Isso fortalece o relacionamento com o cliente. Bastante único. Eu não me importo o quão boa Laura Mercier seja como exemplo, eu não acho que ela poderia trazer uma cor que as pessoas vão se alinhar para lutar por ela. Eu não acho que a Bed Bath & Beyond vai inventar um lençol com uma contagem de fios que vai deixar as pessoas tão loucas. Então você precisa de algumas coisas. Você precisa de um produto real que atraia um grupo etário jovem o suficiente para que os impressione, e você precisa ter escassez, porque essa é a verdadeira maneira de construir um relacionamento com seus clientes, tendo o que eles querem, quando eles querem, a um preço que Eles acham que é justo. Acredito que também existe um componente cultural, um certo fator X envolvido. a propósito, nossos gerentes e funcionários das lojas, foi fácil encontrar pessoas, os jogadores nos procuravam oferecendo trabalho gratuito. Nunca permitimos isso, mas não tínhamos o problema de contratação que outros lugares enfrentavam. As pessoas fariam de tudo para trabalhar em nossas lojas. E nós produzíamos mensalmente ferramentas de ensino para ensinar nossas pessoas como fazer. Tínhamos um sistema de checkout onde as pessoas que trabalhavam em nossas lojas podiam pegar um novo jogo e ir para casa jogá-lo. Então, quando alguém entrava e perguntava: me fale sobre esse jogo Dune One, do que se trata? Ou o que é World of Warcraft? Sabe, eles tinham vendedores que eram tão entusiasmados quanto eles. Talvez já tivessem descoberto alguns easter eggs ou alguns truques no jogo que poderiam compartilhar com o cliente. Olha, quando você chegar a este nível, é isso que você faz. Sim, essa relação é ouro. E nós tínhamos concorrentes que podiam falar sobre isso, mas eles não entregavam. E nós fizemos, e essa é mais uma razão. Os jogadores gostavam de passar o tempo na loja. Eles gostavam de conversar com os funcionários de lá por serem simpáticos. Era apenas uma relação muito especial. Então, a diferença entre o que você fez na GameStop, que foi muito oceano azul, muito tático, e quando você levou essa empresa ao mercado, Laura Mercier, você foi muito tático. Cosméticos não eram oceano azul. Cosméticos são oceano vermelho, super saturado. Qual é a diferença na forma como você levou Laura Mercier ao mercado? Foi a influência original com Laura Mercier ou houve outros fatores que contribuíram para o sucesso? Acho que foi principalmente isso. E a maneira como os cosméticos são distribuídos, você sempre começa pelo topo, o que significa que você precisa conseguir entrar na Henry Bendels, ou Bergdorf Goodman, ou Neiman Marcus. Existem muitas pessoas que querem vender, mas se elas vendem, isso dilui sua marca. Então, não basta saber para quem você tem que vender, elas têm que comprar e depois apresentar. Em um lugar, na loja, no chão deles, que sugere aos clientes: uau, isso deve ser realmente uma novidade quente. Então, muitas dessas coisas no negócio de cosméticos. Depois de ter estado na Neymans e na Saks, 3 anos depois, você pode frequentar as lojas de departamento de alta qualidade. Você pode começar a entrar em outros canais, mas a distribuição é bastante definida. O segredo é conquistar os grandes varejistas. Para concordar em desempenhar seu papel. Mas para um bem de consumo, como qualquer um que esteja ouvindo isso vai dizer: Ei Gary, não é tão fácil entrar na Neiman Marcus com um novo produto cosmético. Então, o que foi a coisa que muito foi o seu histórico? Era naquela época, não, nós poderíamos apontar para uma linha chamada MAC, que era uma linha canadense chamada Maquiagem Artista, Cosméticos MAC, então MAC. E então este Lauder já havia comprado uma empresa chamada Bobbi Brown. Bobbi Brown e Trish McEvoy são os únicos maquiadores fazendo exatamente a mesma coisa. E era isso. E então Laura Mercier foi a terceira. E hoje a razão de ser tão difícil é sim, existem cerca de 1000 maquiadores por aí. Agora você tem que... Eu sou um grande fã do primeiro a mover quando você vê o vento mudando. Sim. Em um negócio, e foi o que estava acontecendo quando eu entrei com Laura Mercier, isso faz sentido.
Então você não entraria em cosméticos e maquiagem hoje. E eu não posso te dizer o número de empresas de cosméticos que me pediram para estar no conselho. Eu fui em uma porque eles tinham uma reviravolta realmente interessante e o extraordinariamente bem-sucedida, mas sim. Então, não. A resposta é: Não quero dizer cosméticos, ok, então. Ok, então agora você teve que vender Laura Mercier, meio que trazendo de volta para a primeira história que você estava falando. Então você teve que vender Laura Mercier? Isso não é uma coisa divertida de se passar. Então, depois de Laura Mercier, caramba. Então me explique, você vendeu Laura Mercier, eu vendi sua casa. Qual foi a terceira coisa que você teve que fazer? Conseguir um emprego que pagasse de verdade, conseguir um emprego. Não era na Quincos, mas em outra empresa. Não. Era outra empresa. E havia este recrutador que queria que eu me encontrasse com 2 empresas de vestuário júnior que eram públicas. E o acordo era que eu deveria escolher qual delas eu queria me juntar ao conselho. Então isso está acontecendo em paralelo com essas outras coisas. Eu tinha sido responsável por todas as roupas esportivas júnior no negócio de lojas de departamento. Então eu tinha um grande e bem-sucedido histórico em cosméticos e coisas de roupas esportivas júnior assim. Decidi que não queria me juntar a nenhum dos conselhos, não gostava das empresas, não gostava de nada nelas e não sentia que seria feliz lá. E ele, claro, ficou chateado. Ele disse que eu prometi a ele que escolheria uma, eu não sabia qual, agora você está dizendo que não quer nenhuma delas. Isso é como estar em seu bebê e neste momento, neste ponto, você também não tem dinheiro, tecnicamente sem dinheiro. Então, ele me ligou uma semana depois, ele disse que você me deve uma, ele disse que há essa empresa chamada Car America, baseada em Washington, D.C., eles existem há mais de 100 anos, eles são um fundo de investimento imobiliário, eles possuem um monte de... Eu não conseguia soletrar fundo de investimento imobiliário, quero dizer, é assim que eu estava mal, mas eles disseram que possuem essa operação de serviço de escritório. Eles compraram, eles pensam que somos trabalho, sabe? Apenas para o que era como nós trabalhamos e disseram que queremos reunir. Há muitas franquias na Europa, há muitos desses. Eu quero reunir todas essas coisas e eu conheci o cara, ele e eu fomos à mesma escola de negócios de pós-graduação e nos demos muito bem. E eu disse, olha, sabe, se você tem uma boa equipe de apoio por aqui, estou muito feliz em pensar sobre isso. E eu entrei de cabeça e rapidamente fizemos 46 aquisições nos primeiros 18 meses. Então, a partir daquele ponto, só restaram 3 grandes empresas no mundo. Uma na Austrália, uma no Reino Unido e a nossa empresa, a empresa que era a segunda maior nos Estados Unidos da América, veio até nós e disse que gostaria de nos comprar com uma condição. Precisamos que sua equipe de gestão assuma a empresa combinada. Então, Tom Carr, na Car América, quero dizer, quando recebemos os números, eram como números de lista telefônica para mim. Foi uma pontuação inacreditável, um retorno realmente louco do tipo imobiliário. No entanto, tínhamos quase 50 aquisições. Sim, fizemos muito para construir uma organização. E então, com certeza, nos fundimos e minha equipe assumiu. Eu mudei para Dallas e a vida estava boa, exceto que o novo proprietário que nos comprou, este número 2, eu não gostava do presidente deles. Por uma série de razões. Mas eu pensei que poderia vendê-lo novamente e ele concordou. Eu disse, olha, agora somos 3, eu conheço os proprietários e os fundadores desses outros 2 muito bem, por que você não me deixa tentar vendê-lo para um ou outro e podemos ter um grande retorno apenas porque temos uma empresa fundida? E ele disse, ótimo. E então eu comecei a trabalhar nisso e foi mais difícil do que eu pensava, porque nenhum fundador queria pagar o preço que eu precisava deles, ou deixar nossas pessoas ficarem, todo esse tipo de coisa que fica preso nessas negociações. Então, ao mesmo tempo, fui informado sobre a abertura da Quincos e eu já tinha dado muitas voltas na pista até aquele momento e a Quincos estava com um pé na cova. Nos 12 meses anteriores ao meu início, ela havia perdido 11 milhões de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E a empresa de private equity que a possuía disse, há algo no meu contrato que, se eu sugerisse que precisávamos fechá-la após 9 meses,
eu teria a garantia de um bom pagamento apenas porque eles poderiam ir direto ao ponto. Mas isso é o meu bebê. Ao perguntar sobre minha carreira, a Kinkus foi... Como é típico em aquisições por empresas de private equity, a companhia parece estar seguindo um caminho errado após a transação. Mas isso era para algo conhecido e eles erraram. O motivo de ter ido para o ralo foi porque grandes empresas de PE, especialmente aquelas que são organizadas em torno de operações, tendem a acreditar que o comando e controle sempre vencerão o dia. Vamos descobrir o que temos que fazer operacionalmente e então vamos forçá-lo na empresa. E realmente existem apenas 2 tipos de estilos operacionais, né, se quiser. Existe a empresa da academia, comando e controle. E a propósito, o diretor executivo que eles trouxeram tinha sido o diretor executivo do Sam's Club. Mas quando comecei a chamar o Kinkus de República Popular do Kinkus, a firma de PE começou a entender. Acontece que eu era um empreendedor. Acontece que eu abracei a história do Kinkus. Eu só tinha que fazer eles entenderem isso. Onde estávamos não era um lugar sustentável para estar. E eu consegui. E está tudo lá, está tudo no livro, como eu consegui transformar aquele lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização negativo de 11 milhões. Nos primeiros 12 meses no trabalho, em um lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização positivo de 120 milhões. No segundo ano, um lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização positivo de 180 milhões. No terceiro ano, 2/3 do caminho percorrido, estamos mapeando para um lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização de 240 milhões. E foi quando Fred Smith entrou pela minha porta. Então nós descobrimos, e foi um grande esforço de equipe, mas eu tinha reconhecimento de padrão suficiente em minha experiência para entender o que eu precisava fazer para começar a mover as rodas para uma mega reviravolta, e funcionou, sabe? E eles tiveram sorte, mas foi muito incrível. Negócios, sabe? Estávamos rindo antes de começarmos a gravar porque você... Quero dizer, você escreveu um livro que é mais como um livro de negócios do que uma memória. E estamos falando sobre o fato de que seu editor continua insistindo no fato de que, enquanto você está escrevendo suas memórias, você diz que teve sorte, que caiu para cima, seja lá o que for. Estou ouvindo você agora, e não parece que algo foi tão sortudo. Parece que você sabia o que estava fazendo de novo, e de novo, e de novo. Quer dizer, você não entra na sorte, ouça. Isso está correto. Sabe o que você faz? Constrói uma ótima equipe. Quando digo ótima equipe, este é outro dos momentos de maior orgulho nos negócios. 13. Na última contagem, 13 pessoas da nossa equipe de recuperação se tornaram CEOs. Essa é uma equipe de classe mundial. E como nós os recrutamos, os trouxemos a bordo e tudo mais, e aproveitamos essa energia, é um livro em si, mas o verdadeiro livro e isso é algo que eu peguei ao longo do caminho, e foi o meu reconhecimento de padrões quando tudo o que eu ouvia de todos, quando eu perguntava o que está acontecendo, o que está errado, como isso ficou tão ruim, todos diriam que é apenas um monte de coisas. Todos estavam totalmente desmoralizados. São tantas coisas que, às vezes, Napoleão é creditado por dizer: se você quer saber o que está acontecendo nas linhas de frente, vá ver. Eu sou um grande crente nisso. Eu, pessoalmente, caminhei por mais de 700 shoppings na América para colocar a Babbage, Peugeot, GameStop em funcionamento nos locais certos, não apenas locais para um shopping, mas locais dentro de um shopping. É isso que eu fiz, e o que eu sempre fiz em minha carreira é amarrar minha traseira a um avião e sair por aí para conhecer pessoas. Então, quando comecei na Kinkus, disse a todos no escritório central, em Ventura, Califórnia, que estaria fora pelas próximas 6 semanas. Visitarei as 42 regiões da América. Em cada mercado, realizarei reuniões comunitárias nos 3 turnos. E vou perguntar, tínhamos 25 mil funcionários. Vou perguntar a cada funcionário da Kinkus o que diabos aconteceu por aqui. E o que diabos temos que fazer para consertar isso? E quando terminei, eles sabiam o que fazer.
Os gerentes de loja, não importava se eu estava em Seattle ou Miami, ouvia a mesma história de todos. Então eu voltei com um plano e nós implementamos o plano e o plano funcionou e foi uma reviravolta monumental. E eu usei a outra coisa que ninguém acreditava, né? Eu procurei Paul Orphalek porque é assim que eu funciono. Eu liguei para ele e claro que ele não queria falar comigo porque odiava todo mundo na CDNR. E ele assumiu que eu era mais um cidadão que não sabia o que estava fazendo. E eu disse, você me faria o favor de me encontrar para almoçar aqui em Ventura? E ele me encontrou para almoçar e ele veio preparado para a briga. Ele estava irritado, o rosto estava vermelho. 4 horas e meia depois, e na nossa segunda garrafa de vinho, ele estava se divertindo muito e eu trabalhei através dele também para chegar a um. E está tudo isso, tudo no livro, o que fizemos, mas ele abraçou tudo o que eu estava tentando fazer e ele amava as partes da antiga Quincos, que eram ouro, puro ouro. Eu trouxe todas de volta ou as deixei lá. Eu não trocaria aquelas por nada no mundo. E é assim que você dá a volta por cima em uma empresa. Todos compraram a ideia, porque o plano era, vamos fazer o que todos os gerentes disseram que deveríamos ter feito desde o início. É isso que vamos fazer e funcionou. E eles sempre assinaram embaixo. Então foi apenas... Muito legal, sim. Não, enquanto eu estava lendo essa história antes de começarmos, então Paul te beijou na frente de 3.500 membros da equipe Quincos. Oh, hilário. Isso é hilário. Foi após a reviravolta. Isso foi após a reviravolta. Estava indo para a reviravolta. Ele aceitou a ideia. Convidei-o para me encontrar após Ventura. Ele foi banido das lojas. Ele não tinha permissão para entrar nas lojas. Mas eu fui convidado para as Olimpíadas em Salt Lake City pela Xerox. Éramos o maior cliente mundial da Xerox. E eu disse, pô, você poderia me encontrar em Salt Lake City? Eu levei ele para um tour pelas lojas e ele reclamou que não o deixavam entrar. Eu prometi que o deixaria entrar. Quando terminamos, ficou claro que tínhamos uma boa química. E eu expliquei a ele todo o plano de recuperação e ele estava dentro. Ele estava dizendo, sim, isso é a coisa certa a fazer. Sim, isso é a coisa certa a fazer. Ele concordou com tudo. Eu disse, e se planejássemos uma surpresa na nossa reunião de gerentes de loja? E ninguém saberá. Mas você e eu vou anunciar você, e você sai e fala. Eu disse, eles vão ficar loucos. E ele estava tão animado que não aguentava. E foi quando nós e todos me disseram, ele é tão disléxico. Ele é tão transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Isso vai ser o maior desastre do mundo. Ele vai subir lá e falar por 30 minutos. Eles me deram 100 razões para não trazê-lo para isso. E eu disse que precisava dele. Conversei com Paul Orfalea e disse, ei, aqui está o livro sobre você. Você vai levar 30 minutos. Você vai prometer 10. Você vai levar 30, vai fazer isso. Gary, preciso muito conversar com você. Eu prometo. Você pode sair e me dar o gancho, mas ficarei dentro por 10 minutos. Eu direi o que você precisa que eu diga. E então deveríamos nos encontrar no meio e nos cumprimentar neste grande palco em Las Vegas. 3.500 pessoas. Eu o anunciei e com certeza o lugar ficou louco. E como havíamos planejado, eu saí do pódio para o meio do palco para cumprimentá-lo. Eu deveria apertar a mão dele e depois sair pelo caminho que ele saiu e ele iria ao pódio e falaria por 10 minutos. Ele parou, eu tinha minha mão estendida, ele não estendeu a mão dele. Ele pegou meu rosto e me beijou nos lábios. E o lugar, é claro, eu estou atordoado. Mas na minha cabeça, eu disse, isso está feito. Isso é um vencedor. Ele está endossando o plano de recuperação. Todos os motivos para não fazer isso desaparecerão quando esta empresa me ver beijando ele nos lábios. Fui ungido pelo padrinho e, quero dizer, eu saí e disse, veja o que aconteceu. Eu disse que vi o que aconteceu e foi incrível. Ele falará por 30 minutos, eu disse que posso falar por 1 hora. É o fim do jogo, pessoal. E foi. Isso é incrível. Agora, espera, você entrou para uma empresa de private equity, correto? Depois da Quincos. Durante isso, era de propriedade de Clayton, Dubler e Rice, e então eu fui para a Texas Pacific Group depois da Quincos. Porque você viu o bom e o ruim. Quando se trata de empresas de private equity e
e fundadores vendendo suas empresas para as pessoas certas e erradas. Quais são algumas lições que você aprendeu com a Kinkus ou com qualquer transação em que participou, que agora, com a Texas Pacific Group, você tenta fazer corretamente? Quais são as lições para um empreendedor ou fundador? Então eu estava na Texas Pacific Group por 13 anos. Mas em 2019 comecei um caminho de saída e acabei de deixar o último TP, o conselho que era de uma empresa Texas Pacific Group, um ano atrás. Mas tanto que foi aqui que o reconhecimento de padrões realmente começou a dar frutos, porque eu tinha visto tantos. Eu podia dizer que as equipes de investimento de empresas de PE vão e se encontram com a empresa e tentam decidir o que é uma boa empresa, bom ajuste, boas razões para comprá-los. E eu me sentaria nas mesmas reuniões de gestão em que eles estavam e eu veria as coisas completamente diferentes do que eles estavam vendo Então, eu acho que porque eles não tinham experiência suficiente para saber que a linguagem corporal era péssima ao redor da mesa de gestão, por exemplo, eu fui a uma apresentação de gestão em Chicago, uma vez que tinha 12 membros da equipe de gestão sentados na frente, 9 deles com os braços cruzados, quase a reunião inteira, revirando os olhos, parecia que eu era tóxico, e todos diziam que esta é uma ótima empresa, vamos comprar, e eu estava tipo... Calma, pessoal, precisamos repensar isso. Então, as empresas competem, suas empresas de PE não são diferentes dos estilos de gestão, comando e controle versus empreendedor. Basicamente, eu descreveria uma empresa empreendedora como aquela em que você pede perdão, não permissão. Existem empresas de PE que são muito rígidas em como analisam as empresas e como fazem sua diligência prévia e elas têm um manual de instruções. E eu acho que isso é uma coisa boa. Mas se eles não fizerem executar o playbook e ter coisas como avaliar a cultura, qual é a nossa tese de investimento? Ouvimos a tese de investimento deles. A nossa está alinhada com a deles? Geralmente não. A propósito, normalmente, quando empresas de private equity compram uma empresa, elas pensam que perderam algo, seja uma estratégia de consolidação. Quero dizer, elas geralmente têm uma agenda diferente da empresa-alvo e eu acho que você precisa ser muito cuidadoso se estiver distribuindo autoridade a esse nível. Você tem pessoas realmente boas na linha de frente e então o que eles acabam fazendo na primeira vez que tem uma transação ruim? Tudo começa a voltar para o topo e, de repente, pessoas que pensavam que tinham autoridade em um dos silos, tecnologia, consumidor, saúde, sabe? De repente, eles são anulados no que deveria ser a revisão final do Comitê de Revisão de Investimentos, que finalmente, sabe, um fundador diz, ei, eu não gosto disso, nós não vamos fazer isso. Sim, então eu sei que foi interessante. Essa foi uma parte muito interessante da minha carreira, com certeza. Sim, também tenho curiosidade sobre o oposto. Agora você tem a perspectiva de uma empresa de private equity sobre como gerenciar o relacionamento com o fundador empreendedor. Mas também, como você garante que, se a transação for concluída, ela seja um sucesso? Porque eu acho que vi fora de talvez empresas que, você sabe, Google e Apple adquirem porque é um estilo de aquisição de incubação muito específico que eles implantam para que a empresa não seja basicamente devorada de dentro para fora. Acho que muitas aquisições não vão bem. Você fez um monte dela. O que faz uma aquisição dar certo versus não dar certo? Além de, digamos, eles perderem algo na diligência devida, porque isso é óbvio. Mas digamos que a empresa está indo bem, é lucrativa, está crescendo, a empresa adquire e começa a morrer. Meio que o que aconteceu com a Kinkus, como você evita isso eu vou simplificar demais, mas é realmente... Você me fala sobre a equipe que montou para isso, porque normalmente é muito típico para um novo proprietário, né, um proprietário baseado em P, colocar alguém que eles contrataram no cargo de diretor executivo. É tão fácil quanto perder o que Clayton Dublier e Rice fizeram com o diretor executivo do Sam's Club. Você olha e pensa, perfeito.
Eles conseguiram um diretor executivo experiente, sim, mas ele é um cara de comando e controle. E você pode imaginar quando ele entra em St. Louis e diz que gostaria que todo o seu carpete fosse azul, e eu notei que é vermelho, exceto que o fundador de St. Louis agora é o gerente de distrito, e assim que o diretor executivo deixa o mercado, ele diz a todos para ignorar isso. Nós não vamos fazer isso. E então, se você escolher o diretor executivo errado, eles montam a equipe errada. Eles montam a equipe errada. Agora você tem insurreição e tem pessoas no bebedouro fofocando. E você tem a porta de vidro explodindo. Você sabe, A equipe é o primeiro ponto do espírito do que pode dar errado. Mas eu te digo, você disse e você está certo. Mais coisas dão errado do que certo. Mas eu acrescentaria que no início é raro ver uma transição suave do dia em que a aquisição é fechada até o dia em que eles a vendem, a distribuem, a tornam pública ou o que quer que vão fazer. Porque, invariavelmente, eles perderam algo ou tiveram que pivotar para algo ou alguma parte do negócio, não seria capaz de coexistir com o novo negócio que eles queriam lançar, porque pensavam que era uma grande oportunidade no mercado e pode ser qualquer número de coisas, mas você pode absolutamente colocar a bola de volta na pista se for honesto o suficiente, se estiver fazendo avaliações de desempenho mensais em uma empresa. Então, você tem essas revisões operacionais mensais e você tem um modelo e todos os membros da equipe sênior, uma vez por mês, eles se reúnem, todo mundo passa pela sua página e se você pode encontrar coisas rápido o suficiente, você pode reagir a elas e impactar o futuro. Então, eu não diria exatamente isso, sabe? Nem todos eles dão errado. Eles dão errado nos primeiros dias com mais frequência do que as empresas de PE jamais esperavam que aconteceria. Agora você está em um jogo de resistência. Trata-se da capacidade de se recuperar. É a recuperação, sim. E é aí que você precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa ser honesto. E tem o outro ditado, chamo de P's e R's. Às vezes você olha pela janela e às vezes precisa olhar no espelho. E o que você costuma encontrar é: muitos gestores de topo em empresas tendem a olhar pela janela quando algo vai mal. Meu Deus, você viu o que nossos concorrentes fizeram? Meu Deus, você viu o que aconteceu com o nosso custo de mercadorias? Eles raramente se olham no espelho e dizem o que eu fiz para contribuir para isso e o que eu vou fazer para nos ajudar a sair disso. E se você tem uma boa cultura com a equipe sênior, esse tipo de comportamento é reforçado pelo diretor executivo que, espera, ele não está atirando nas pessoas quando elas fazem algo errado. Nós todos vamos nos unir, vamos colocar nossas cabeças juntas como vamos passar por isso. E então isso promove mais honestidade e integridade entre a equipe sênior e você pode chegar à resposta certa. Eu quero apenas tocar em alguns, se você tiver um segundo para fazer isso, alguns dos soft skills e ideias sobre desenvolvimento pessoal que você fala no livro. E o que abordamos hoje é meio que fizemos um pouco de memórias, um pouco de táticas antes de, eu não quero dizer pivotar, porque é tudo parte da mesma conversa. Mas se as pessoas realmente quiserem pegar este livro, apenas me dê, você sabe, para os ouvintes, o que eles vão tirar disso? Para quem é isso? Então o livro é realmente para qualquer um em sua própria jornada, em sua carreira. Ele oferece muitas maneiras de pensar sobre sua jornada e muitas maneiras de lhe dar permissão em sua jornada para fazer as coisas do seu jeito. E eu entro em bastante profundidade sobre isso, mas através das minhas histórias, e o livro é mais uma coleção de histórias do que qualquer outra coisa, mas há histórias onde eu aprendi algo importante e todo o livro se constrói em torno dos meus 6 princípios de liderança que surgiram no final da minha carreira quando eu pensei sobre cada coisa que eu tinha visto de bom e ruim ao longo do caminho. Quais são um conjunto de princípios que poderiam ser perenes em uma empresa e eu, quando deixei a Quincos, já havia instalado esses princípios de liderança e os usei no meu papel na TPG quando eu seria um diretor líder ou um membro do conselho
eu conversaria com o diretor executivo, não sobre os meus como os princípios definitivos de liderança, mas você precisa de princípios de liderança como uma estrela guia em seu negócio e vamos falar sobre o que é importante para você. Eu vou te dizer o que era importante para mim, mas isso não significa que vai ser certo para você. Mas você consegue. Mas se você pode ter uma conversa aberta e honesta sobre isso, e eu tenho que te dizer uma coisa da qual tenho certeza, os princípios de liderança te mantêm, especialmente quando você nunca pode estar pronto para enfrentar todas as coisas que enfrenta nos negócios. Passei 25 anos como diretor executivo, primeiro uma coisa, depois outra. E continuei a ver coisas ruins acontecerem no final do meu 25º ano que eu não podia acreditar que eu diria, você tem... Não é possível. Como isso poderia estar acontecendo? E então quando você... Eu não acho que as pessoas deveriam reinventar a roda. Eu acho que se você entender quando coisas que as pessoas chamariam de suaves, que vamos ter honestidade e integridade, vamos ter respeito pelos outros. Vamos ter comunicações abertas e honestas, que apenas essas três por si só informam alguém sobre o que fazer. Se eles apenas aprenderam algo que desejavam não ter aprendido. Vamos ter uma comunicação aberta e honesta. Isso significa que vamos revelar. E claro que isso volta para a minha coisa de banco. Quero dizer, tudo voltará para algo e o livro se constrói, não apenas para os princípios de liderança, mas também para táticas operacionais, que eu abordo no capítulo antes do último capítulo do livro. Eu adoro isso. O livro se chama Sempre Aprendendo Lições sobre Avançar de GameStop para Laura Mercier. Então isso estará disponível em praticamente qualquer lugar onde se compra livros. E incluiremos tudo nas notas do programa. Você fala sobre algumas coisas diferentes que eu já ouvi. Então, apenas para listar, você fala sobre inteligência emocional, você fala sobre melhoria contínua, você fala sobre resiliência, pensamento estratégico. Essas são todas características que já ouvimos antes. Eu quero a sua visão única sobre algumas dessas características. Talvez suas opiniões sobre elas, sobre como são úteis, como não são. Você pode ir uma por uma ou como quiser, porque todos vão conhecer a melhoria contínua. Acredito que as pessoas concordarão com isso. Mas por quê? Por que isso é tão importante? Como é? Como isso te ajudou na sua carreira? Claro, começando com contínuo. Melhoria. E a propósito, meu cofundador, Babbage's de GameStop, Jim McCurry e eu estávamos falando sobre isso em profundidade na semana passada. E eu acho que Jim me convenceu de que eu talvez precise repensar a melhoria contínua e abandonar a melhoria e fazer uma mudança contínua, porque o mundo está mudando selvagemente e dramaticamente e com uma velocidade maior. A razão pela qual eu sempre disse melhoria contínua é que você quer constantemente ser melhor em tudo que está fazendo, porque esse é um caminho para a glória. Se você pensar em escala, se pensar em apenas melhorar o desempenho ano após ano, a melhoria contínua é crítica. Mas como o Jim apontou para mim, sim, é crítica. Exceto que às vezes você está tão focado nas mudanças operacionais, que são as melhorias operacionais que você gostaria de fazer, que você perde grandes imperativos estratégicos que estão mudando bem debaixo de você, no caso dos videogames. Fale sobre um grande insight agora. Todo mundo acha que é realmente... Isso é bem claro que você faz isso. Mas jogos de vídeo usados e sistemas de videogame reformados... Bem, essa é uma grande ideia, é uma ideia muito grande e acabou sendo 500 milhões de dólares dos lucros da GameStop. Cada ano era simplesmente o seu usado vendas e as vendas de hardware reformado. Mas isso é enorme. Bem, essa é uma mudança, não é uma melhoria contínua. É uma mudança, a migração depois de nós para fora dos shoppings, porque a nova liderança, e isso não é Jim e eu, são os novos líderes na empresa, viram como os centros de poder começaram a surgir em toda a América e parecia o caminho mais fácil, mais barato e de maior retorno sobre o investimento. Coisa que você poderia fazer para pivotar fora dos grandes shoppings regionais e para esses centros de poder, isso é uma mudança. Isso é uma mudança contínua. Você não teria pensado nisso se estivesse apenas tentando melhorar as operações. Então, esses são esses tipos de coisas. Eu acho que a maneira como eu gosto de contratar pessoas que vão se reportar diretamente a mim
se eu, durante o curso de uma entrevista, eu não ouço algo como eu quero o seu trabalho. Se eu não ouvir isso, isso é uma coisa ruim, porque eu digo a eles que preciso de alguém que queira o meu trabalho. E então, meu trabalho é torná-los bem-sucedidos. Se eles forem bem-sucedidos, farei o necessário para que se tornem diretor executivo. Então isso é importante. Mas essa outra coisa, você pode rir disso talvez, mas eu não preciso de alguém para dizer, eu tenho um desejo ardente de vencer. Se eles tiverem isso, acho ótimo. Mas eu não procuro por isso. Eu procuro alguém que se recuse a perder. E isso é uma mentalidade muito diferente de vencer a todo custo, recusar-se a perder, sugere uma tenacidade, uma agressividade e uma coisa de ego que simplesmente não, diante de probabilidades insuperáveis, você continua voltando. Isso é diferente de eu tenho que ganhar, porque esses tipos de pessoas às vezes jogam a toalha um pouco rápido demais. Então eu gosto de ouvir qualquer um, mas eu tenho que ouvir. Se eu não ouço, eu tenho um desejo ardente de ganhar, eu preciso ouvir, eu me recuso a perder em algum lugar. Eu gosto disso, é extremamente importante. É extremamente importante. E então, apenas isso, todo esse desenvolvimento de liderança, e a razão pela qual eu fiz este livro, e a razão pela qual eu estou fazendo este podcast com um amigo meu, Jill Lewis, é que eu comecei a orientar, sabe, cerca de 20 anos atrás, e isso veio para mim. Eu não fui a isso. Eu não li nada sobre mentoria, mas as pessoas meio que queriam minha opinião sobre as coisas e isso começou a crescer até que agora eu tenho mais de 1000 sessões de mentoria. Nós realmente passamos pelos meus livros de datas dos últimos 20 e poucos anos. Né? Então isso me parece uma maneira de eu poder orientar de forma mais ampla, onde eu não preciso sentar para almoçar com uma pessoa. E isso é... Entre isso e o podcast, isso me preenche. Se eu posso ouvir alguém dizer, uau, boa hora para isso, eu estava enfrentando um problema específico e apenas lendo isso, acho que resolvi bem. Isso é uma vitória para mim. Também é sobre alavancagem, certo? Você está alavancando públicos e tecnologia para divulgar a mensagem, pois pode se esforçar mais. Até o primeiro marco. Mas depois disso tem que ser alavancado. Você não pode mentorar 1 milhão de pessoas. Você simplesmente, quero dizer, isso é verdade e também é verdade em nosso. Quando você fala sobre avaliar empresas, você precisa entender o que é escala e precisa ter alguma ideia. Essa empresa sabe como eles poderiam alavancar sua escala. E por que isso é muito importante, né? Se você está decidindo se deve ou não fazer um investimento, isso é algo... que você quer ter uma boa visão, você orienta muito. Isso é realmente um ponto interessante como mentor. Como você escolhe um mentorando como mentorando? Como você escolhe um mentor? Bem, eu realmente acho que isso é ótimo. Eu tenho ponderado uma pergunta ultimamente. Então, novamente, eu não decido quem orientar. Eu sou muito diferente. Minha formação é episódica. Então é alguém que eu conheço, ou para quem já trabalhei, ou alguém que eu conheço disse, por que você não liga para o Gary? Eles vêm até mim dizendo que tem uma certa situação. Você pode me ajudar a refletir sobre isso. É assim que os alcança. E eu posso ouvir deles novamente 3 ou 4 anos depois e não antes. Eu não tenho um relacionamento regular de mentoria com ninguém e nunca tive. As pessoas simplesmente vêm até mim e eu gosto do episódico, gosto de acreditar que talvez durante um almoço eu poderia fazer perguntas suficientes e eu entro em detalhes no livro sobre o método socrático de ensino e eu realmente abracei isso. E o perigo da palavra eu simplesmente faço perguntas. E se eu fizer meu trabalho corretamente com alguém que está tentando resolver algo importante em sua vida, eles terão um momento de revelação quando chegarem à resposta que é certa para eles. Porque não existe, nunca há apenas uma resposta. Há várias respostas disponíveis, basta escolher a que mais lhe agrada. Muito sábio, adoro isso. Todos têm a resposta dentro de si. Só precisam de alguém para extraí-la. Deles nós sempre sabemos o que temos que fazer, e não é apenas isso, é dar a eles confiança.
para ouvirem a si mesmos e decidir o que pode ser certo. Eu amo quando as pessoas, porque é quase como um desenho animado, elas se sentam mais eretas, o peito meio que se estufa, os ombros. Sei o que vou fazer e adoro estar na situação em que posso dizer, bem, o que é isso? Porque não conversamos, isso atingiu eles em suas mentes e ressoou de uma maneira que de repente eles se sentiram incríveis. Para mim, isso é sucesso. E isso me fortalece e é isso que eu fiz. E é isso que eu quero continuar fazendo. Eu amo isso. Ok. Para finalizar, tenho uma última pergunta. Olhando para trás em sua carreira, você teve diversos sucessos. Se pudesse dizer algo para si mesmo aos 20 anos, o que seria? Provavelmente seja muito consciente do impacto de suas escolhas e trabalho na sua família e no crescimento e desenvolvimento dos seus filhos e da sua comunidade. E eu fui casado, 47 anos, então eu não falhei nisso, mas eu poderia ter sido melhor. E isso provavelmente é essa questão de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal que todos estão reclamando, com a geração C e tudo mais. Eu não estou reclamando tanto disso quanto outras pessoas estão. Eu realmente acredito e digo às pessoas, olha, se você vai ser um contador, em março e abril você precisa se dedicar bastante porque está trabalhando o tempo todo. O mesmo vale se você trabalha com o Natal. De ação de graças até o Natal é puxado. Você não tem tempo para ficar à toa, mas é melhor encontrar um tempo quando você sabe. Quando você está por perto e precisa, como eu sempre soube que estaria em casa se estivesse em Dallas, eu chegaria às 5h45 à noite. Então eu poderia jantar e passar a noite inteira com as crianças ajudando com a lição de casa, dando banho nelas, colocando-as para dormir e tudo mais. Eu retomo na manhã seguinte, já fui conhecido por estar na minha mesa às 3 da manhã, mas você precisa ser capaz de dizer que esses serão os blocos de tempo que eu não vou violar, e eles são para o meu outro interesse. E se você não tem uma família, ou se é uma família pequena, você tem algo, seja lá o que for, seja um regime de treino, seja lá o que for, você tem que ser capaz de dizer a si mesmo que precisa ser capaz de compartimentar sua vida de uma maneira que você realmente possa fazer isso sem enlouquecer. Sim, você sabe, apenas nesse ponto. Você acha que é porque você fez isso, você manteve um casamento, uma família, você disse que poderia ter feito partes disso melhor. Você acha que isso é algo com que os empreendedores lutam e que não é discutido ou falado quando estão começando? Isso é como um dos, digamos, os pontos negativos do empreendedorismo que as pessoas mais erram quando começam a construir seu próprio negócio. Eles não entendem. Ou você acha que existe uma versão do empreendedorismo onde você pode ter equilíbrio sem o compromisso que isso vai exigir? Eu acho que tudo reside na pessoa. Se você é uma pessoa que é tão obsessiva com o que está fazendo, mas não é obsessiva com o seu cônjuge, sua família ou seu filho, no entanto, você quer dividir isso, bem, isso está enviando uma mensagem que você precisa saber, que precisa estar ciente e precisa entender as implicações disso em qualquer que sejam essas outras coisas. Quando eu recebi uma ligação, faz 15 anos, 20 anos atrás, eu recebi uma ligação da American Airlines e eles me disseram que eu era o passageiro número 1 na história da American Airlines. E então eu fiquei emocionado e tenho um monte de pequenos aviões por todo o meu escritório, exceto que quando eu pensei sobre isso, é como, por que eu estou tão orgulhoso disso? Eu não estou, isso não está certo, isso fala de dinheiro e eu tive que viver com isso. E eu estou... Ainda convivo com isso. Saiba qual é o seu vício, porque acho que o trabalho e construir podem ser vícios. Se você não tem autoconsciência, isso pode te destruir, mesmo que esteja construindo algo incrível. Sim, e a autoconsciência, Mui, narcisismo, essa é a outra parte disso. Porque Deus nos livre de você se tornar bem-sucedido e de repente você tem mais dinheiro do que já teve. Tem muito mais dinheiro do que precisa ou pode gastar e talvez você comece a acreditar em suas próprias reportagens e isso é uma coisa boa.
Sim, isso é. E as pessoas tendem a querer fazer isso porque provavelmente são a pessoa mais surpresa na sala ao descobrir que tiveram tanto sucesso. Mas você precisa pensar sobre como estou eu e pensar sobre isso de uma maneira fria e sóbria. Como minha vida vai mudar, ou como deveria mudar, ou como posso gerenciar como ela muda de uma maneira que ainda me faça sentir bem, faça minha esposa se sentir bem, minha família, nosso estilo de vida, tudo mais. Escute, você não pode deixar de ter essa conversa. Você pode conversar consigo mesmo no espelho, mas é melhor fazê-lo.